Nessa apresentação, nós vamos falar sobre o Tamba Plus, que são ferramentas genômicas para análise e gestão de matrizes de tambaqui destinadas à produção de alevinos. Nesse slide eu mostro uma breve lista de tópicos que serão abordados durante a apresentação, onde falaremos sobre o contexto geral da aquicultura e questões técnicas abordadas pelo trabalho. Falaremos sobre a geração de informações para a construção das ferramentas, nossa estratégia de ação para a construção e introdução dessas tecnologias no setor, e dar detalhes sobre as ferramentas genômicas desenvolvidas, nossa análise econômica da adoção dessas tecnologias e falar um pouco sobre a prestação de serviços de análise que nós estamos oferecendo. A piscicultura brasileira anda em franco desenvolvimento nos últimos anos. O tambaqui e os híbridos representam as espécies nativas com maior produção no Brasil. Nesse quadro podemos ver a progressão da produção em toneladas nos últimos anos, atingindo aí um pico de 180 mil toneladas em 2014 e atualmente por volta de 150 mil toneladas. Os principais desafios técnicos que estão sendo abordados pelo esse trabalho têm a ver com a questão da espécie ainda estar em fase de domesticação. Nós encontramos muitos produtores que têm matrizes e reprodutores pescados no rio, ou seja, são animais selvagens ainda, em fase de domesticação. Não há um amplo fornecimento de germoplasma qualificado no mercado, como linhagens com diferentes atributos, etc., como você pode observar em setores como frango, bovinos, suínos, e uma forte demanda de ferramentas simples, práticas, acessíveis e modernas para fazer a gestão da genealogia dos reprodutores na piscicultura e identificar híbridos e introgressões. Nós precisamos entender como se dão essas perdas produtivas geradas por acasalamentos endogâmicos, ou seja, acasalamento entre animais de parentesco próximo. A endogamia, a consanguinidade, resulta do acasalamento entre animais que possuem parentesco próximo, irmãos completos, meio-irmãos, primos, pais e filhos. O principal problema é que esse tipo de procedimento aumenta a frequência de mutações genéticas prejudiciais na população, ou seja, doenças genéticas, malformações esqueléticas, como podemos observar nessas fotos, que, por sua vez, resultam em perdas na fase da levinagem, que trazem sérias consequências financeiras para a piscicultura. Então, se a gente pegar um exemplo aqui, né, um animal portador de uma mutação genética letal, aqui seriam os filhos desse cruzamento, metade dos filhos vão ser portadores dessa doença, portadores do alelo para essa doença. E quando você faz um acasalamento entre dois animais portadores, um quarto da progênie, um quarto dos alevinos vão ser perdidos por problemas genéticos, de malformação e etc. Existe um outro fenômeno amplamente conhecido, chamado de depressão endogâmica. A maior parte dos estudos que mostrou isso em espécies aquícolas são da década de 60, 70, onde foi mostrado que filhos de animais aparentados apresentam produtividade reduzida e que essa redução na produtividade depende do nível de endogamia. Então, aqui a gente tem um estudo de 1983 com truta arco-íris, né, o pessoal estava fazendo isso nos anos 70, mostrando aqui. Então, nessa linha, nós temos os animais que são gerados a partir do acasalamento de dois irmãos completos, onde foi observada uma perda de produção de 11,3%. Ou seja, esses animais aqui produziram 11,3% menos do que animais de acasalamentos não endogâmicos. Se você pegar esses animais e acasalar eles mais uma vez,
ter mais uma geração de acasalamento endogâmico, eles observaram uma perda de 30% na produção. A questão dos cruzamentos interespecíficos para a geração de híbridos, né? Todo mundo que atua no setor sabe que isso é amplamente difundido no centro-oeste, no sudeste, nas regiões centro-oeste e sudeste. Não existem bons processos de gestão e rastreamento desses reprodutores. A maior parte do comércio de germoplasma é feito em forma jovens e existem vários relatos e observações, inclusive na literatura científica, mostrando que os híbridos produzidos são férteis. Podendo aí gerar sérios impactos para a produção comercial e para populações selvagens, né? Então, aqui é um exemplo do tambaqui, da produção de tambacu, né? Cruzamento de tambaqui com pacu, onde você tem híbridos que parecem pacu e um híbrido aqui, um tambacu que tem muito parecido com tambaqui. Para um produtor iniciante, sem extensa experiência, poderia facilmente usar esse animal como um reprodutor, um tambaqui puro. E se a gente considerar, né, que tem amplo comércio de germoplasma, até pela internet, novas pessoas entrando na atividade, o risco de mistura de animais híbridos com os animais puros é muito grande, né? Métodos moleculares para identificação de híbridos vêm sendo desenvolvidos por vários grupos. Existe um grupo muito forte na Unesp, o professor Fábio Porto Foreste, fazendo isso há muito tempo já, e sem necessariamente determinar qual é o número mínimo de marcadores necessários para poder fazer um diagnóstico de híbrido com boa acurácia. Nós fizemos um trabalho que está em fase final de publicação, já está no prelo, determinando o número mínimo de marcadores para poder fazer diagnóstico na piscicultura de pureza específica, né? Onde a gente mostra que animais de uma geração de retrocruzamento 1 com 25% de pirapitinga ou de pacu, né? Um animal híbrido com 25% de uma espécie indesejada, você precisa de um mínimo de 7 marcadores para fazer o diagnóstico com 99% de certeza, errando 1% das vezes. Se você for para uma próxima geração de cruzamento absorvente, você já vai precisar de 17 marcadores. E antes de a gente iniciar esse trabalho, o que estava na literatura é baseado em 1, 2 marcadores no máximo. Então, isso foi determinante para deixar claro que era necessário avançar o desenvolvimento desse tipo de ferramenta para o setor produtivo. Para poder fazer o trabalho que a gente fez, nós usamos uma abordagem bastante ampla, onde a gente sequenciou um genoma de referência do tambaqui e fez uma descoberta ampla de marcadores SNP, tanto no tambaqui quanto no pacu e na pirapitinga. Isso foi um trabalho realizado com equipes de 3 unidades da Embrapa, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, onde eu trabalho, e participação de equipes da Embrapa Pesca e Agricultura em Palmas e da Embrapa Informática na Agricultura em Campinas. Então, para poder executar o trabalho, nós fizemos uma ampla amostragem em pisciculturas de reprodutores de tambaqui, pacu e pirapitinga, trabalho feito aí pelo colega Eduardo Varela. Nós fizemos a análise de todos esses animais com as ferramentas que estavam na literatura, já publicadas, para identificar, para ter uma maior certeza que a gente estava lidando com animais puros, e nesse processo identificamos animais híbridos, que nós descartamos. Sequenciamos o genoma referência, aqui uma lista de estatísticas mostrando que essa sequência que a gente produziu é bastante sólida. A gente já apresentou esse material em congressos internacionais.
Aqui é um quadro mostrando que a gente tem essa informação organizada nas nossas servidoras de forma prática, que pode ser pesquisada, interrogada, e, por enquanto, a gente ainda não tornou essa informação pública, por questões estratégicas, mas já disponibilizamos informações para todos que solicitaram. É só entrar em contato conosco e a gente tem feito isso com vários grupos do Brasil. No trabalho de identificação e mineração de SNPs, queria deixar claro o que é um SNP. O SNP ou SNP é o tipo de variação no DNA mais simples, é uma variação de uma única letrinha aqui, de uma única base no genoma. Existem milhões de SNPs espalhados por genoma de toda e qualquer espécie que tem DNA. Nós temos ótimas tecnologias para identificar essas variações no DNA e fazer genotipagem de amostras com alta acurácia, baixo custo e alta reprodutibilidade. É o caminho que outras espécies aquícolas estão seguindo também, então você tem chips aí com 130 mil SNPs no salmão, para tilápia, para bagre americano, até para o bacalhau já existe. Como é que isso é feito? A partir dessa sequência referência do genoma, a gente usou ela para mapear sequências geradas a partir daquelas centenas de tambaquis e pirapitingas e pacus que foram amostrados, buscando encontrar posições onde existem variações no DNA desses animais amostrados versus a sequência referência. Nós temos aí uma base de dados com 2,4 milhões de SNPs prospectados. Esse trabalho todo foi gerado por um projeto que já foi finalizado em 2016, sobre minha liderança, o projeto da Rede Genômica Animal, e gerou toda a informação necessária para que a gente transformasse essa base de dados em ferramentas práticas. Isso está sendo feito no projeto BRS-Aqua, com financiamento aí do BNDES, da Embrapa, da Secretaria de Agricultura e Pesca, via CNPq, onde nós estamos fazendo o desenvolvimento e validação de ferramentas práticas. Então, dentro da nossa estratégia, nós mineramos as bases já geradas anteriormente, fizemos testes de amostras referência em 2018, para gerar o que a gente chama de protótipos. A partir daí estava tudo ok, a gente seguiu para gerar as versões 1.0 das ferramentas, onde a gente testou amostras referência e também amostras de um número restrito de produtores lá em 2019. E já fizemos comunicação disso para o setor produtivo e estamos prestando serviço de análises usando essas tecnologias desde o segundo semestre de 2019 e atualmente. Temos previsão de ter versões mais afinadas até o final do projeto BRS-Aqua, no início de 2022. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta para análise de parentesco. Tá? Nós tínhamos aí uma base com mais de 2.000 marcadores candidatos, aplicando filtros de distância, qualidade, etc. Testamos amostras de referência, testamos amostras de 6 produtores de diferentes estados. Isso foi feito numa condição de sigilo, porque a ferramenta não estava pronta ainda. E, como eu disse, recentemente a gente começou a ofertar serviço de análise de qualquer produtor que tiver interesse. Nós já testamos mais de 1.500 amostras de 15 produtores de 6 estados, dos 6 principais estados produtores de tambaqui no Brasil. Para poder fazer essa análise, a gente só precisa de uma pequena amostra biológica, normalmente é um pedaço de nadadeira,
de animais que estão identificados com chips eletrônicos, para que a gente possa fazer extração de DNA, gerar dados e analisar esses dados, né? Nós temos uma ampla capacidade, infraestrutura laboratorial para poder fazer essas análises com rapidez e acurácia, nessa plataforma que está instalada aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e para análise de marcadores de SNP. Esse é um exemplo, né, onde a gente tem aqui diferentes indivíduos genotipados com um marcador, nesse quadro aqui, mostrando aqui os genótipos azão-azão, azinho-azinho e o heterozigoto azão-azinho. Nós temos aí 80 SNPs validados para análise de parentesco, mostrando alta acurácia e boa aplicabilidade para esse fim. O resultado dessa análise inicial é um tabelão de genótipos, né, de cada indivíduo. Como resultado inicial, nós temos esse tabelão, com nas colunas aqui indivíduos, nas linhas marcadores, então assim, um monte de letrinha que nós processamos com ferramentas para determinar a relação genética, relação de parentesco entre indivíduos, né? Isso é baseado nessa questão biológica, né, de um reprodutor passar 50% do DNA dele para o progênio. Então, a gente fala que uma relação de pai e filho é meio, 50%. Meio-irmãos possuem uma relação de 25%, de um quarto. Irmãos completos, uma relação de 50%. E a gente pode calcular isso para qualquer tipo de relação de parentesco. Meio-primos, primos completos, né? Então, toda aquela informação é usada num modelo matemático para gerar o que a gente chama de uma matriz de parentesco, né? Nessa matriz, a gente tem o material de um produtor, o material de outro produtor, então a relação dos indivíduos e dos indivíduos entre produtores também, né? Aqui é um zoom daquele quadro anterior. A codificação de cores aqui, verde, são animais que têm nenhum ou baixo parentesco. Amarelo, animais que já possuem algum nível de parentesco significativo, e vermelho são animais que são meio-irmãos, irmãos completos, alto nível de parentesco, tá? Então, você vê, esse exemplo aqui, o animal 154 tem 50% de parentesco com 155. Eles são irmãos completos ou pai e filho. Esse outro exemplo aqui é interessante, o 153 tem uma relação de parentesco de 100% com 159. 100% é ele mesmo. Isso foi um erro, né, na hora de coleta, coletaram 2 vezes o mesmo indivíduo e por algum erro de transcrição, tudo, e com a nossa análise a gente conseguiu identificar. E aqui um exemplo de um animal que tem 65% de parentesco com outro animal. Como é que você consegue isso? Apenas acasalando animais que já tinham algum nível de parentesco entre eles, né? Então você vê que a quantidade de vermelho aqui é razoável, tem bastante amarelo, é uma piscicultura que tem um material de poucas famílias, né, de animais que têm uma alta relação de parentesco, né? Aqui um exemplo de um animal que não tem parentesco nenhum com vários outros aqui, então, né, esse produtor aqui com essa informação poderá fazer um acasalamento desse animal com qualquer um desses outros aqui que está verdinho, né? Quando a gente faz um outro tipo de análise, a gente vê que todo aquele material lá, na verdade, se resume a 4 famílias, 4 grandes famílias, né? Se esse produtor estiver fazendo acasalamentos aleatórios, ele tem grande chance de acasalar animais que têm parentesco próximo, né? Aqui é um exemplo do resultado da análise de pureza. Então, você vê aqui, em branco, são animais tambaquis puros. Em vermelho, são pirapitingas puras. Nesse meio aqui, né, você vê que tem um monte de vermelho e branco. São animais híbridos, F1, conhecidos. E aqui alguns exemplos de animais que têm introgressões, pequenas contaminações. Você vê um tambaqui aqui com 3 marcadores, onde ele tem
ele tem material de pirapitinga. A mesma coisa aqui, pirapitingas com introgressões de tambaqui que foram descartadas desse plantel aqui depois da nossa análise. Nós geramos também uma análise econômica da adoção dessas tecnologias pelo setor. Elas são baseadas nessa questão de perdas na fase de alevinagem e também das perdas por depressão endogâmica, né? Então, se a gente analisar o impacto numa alevinagem, considerar aqui que a taxa de sobrevivência do estágio de larva até alevina, a sobrevivência é de 80%, tem uma perda de 20% natural, um custo de produção por milheiro de R$90 e um preço de venda do milheiro da ordem de R$150. Ou seja, o produtor, nessa situação aqui, vai ter uma margem bruta de lucro de R$60 por milheiro. Se a gente considerar uma situação onde os alevinos, 25% dos alevinos morrem por questões de problemas genéticos, a margem dele cai para R$30 o milheiro. É uma diferença de 100%. Tá? Então, assim, e aí a gente simulou uma piscicultura onde o produtor tem 100 reprodutores, ao invés de ele serem 100 reprodutores não aparentados, na verdade ele tem 6 famílias. Lembre do exemplo anterior lá, um exemplo concreto, onde o produtor tinha 4 famílias. Então, se você considerar isso aqui, a probabilidade de ele puxar 2 irmãos, um macho e uma fêmea, irmãos, para fazer acasalamento é 17%. Se ele faz 20 reproduções por ano, 3 dessas reproduções vão ser entre irmãos, que vão gerar aí uma perda de 250 mil alevinos, 250 milheiros. Ele vai ter 250 milheiros a menos nessa situação aqui. Ou seja, uma perda de R$37.500 por ano numa piscicultura dessa. O custo das análises. Para fazer a análise de pureza e parentesco, as duas análises, no serviço de prestação, na prestação de serviço que nós estamos fazendo, há um custo da ordem de $30, com o dólar a 4, R$120 para fazer as duas análises. Se o produtor tem 100 reprodutores, ele vai gastar R$12 mil para fazer essa análise. Muito bem. Como a gente mostrou aqui, a perda anual dele é de 37 mil. Né? Então, assim, em 4 meses ele recupera esse gasto de 12 mil. E no padrão, assim, os produtores usam a mesma matriz no mínimo 3 anos. Então, com 4 meses de trabalho ele paga o custo. E aí ele tem mais 2 anos e meio, 3 anos, fácil, de receita adicional, sem essa perda na fase da alevinagem. Se a gente considerar agora dos sobreviventes, né, daqueles alevinos que sobreviveram, eu mostrei para vocês que eles vão ter uma capacidade produtiva reduzida. Né, e aí a gente estimou o efeito dessa capacidade reduzida na produção, na engorda. Muito bem. Então, se a gente considerar por milheiro, né, uma taxa de sobrevivência de alevino até o abate de 80%, despesca com 2 quilos, significa que o produtor vai tirar aí, do milheiro dele 1.600 quilos de tambaqui, numa receita final de R$8.800. Se ele tem 10% menos, né, 10%, 90% disso aqui, ele vai ter uma receita de 7.900. Ou seja, ele está deixando de ganhar R$900 por milheiro que ele põe na engorda. A gente olhou essa mesma questão por hectare. Né? Então, se você tem uma produtividade de 9 toneladas, 9.000 quilos por hectare, uma receita bruta total de R$49.500 por hectare, com uma perda de 10% na produção, o produtor que está comprando esse alevino
fruto de acasalamento endogâmico está deixando de ganhar 5 mil reais por hectare de viveiro. Nós fizemos também uma análise de projeção em nível nacional. Então, se a gente considerar que o Brasil produz 150 mil toneladas, é um preço de atacado aí da ordem de 825 mil milhões de reais. E aí a gente estimou qual que seria o impacto se 10%, 20% ou 30% dessa produção toda aqui vier de acasalamentos endogâmicos, tá? Nós estamos olhando aí para uma perda produtiva, né? O produtor está deixando de ganhar coisa da ordem de 8 milhões, se for 10%, 16 milhões se for 20%, até 25 milhões se for 30%. Se a gente somar as perdas na levinagem com as perdas na engorda, né? Então a gente estima o quê? Para produzir essas 150 mil toneladas, você precisa de 75 milhões de peixes. A gente estima aqui que seriam 469 acasalamentos, né? Então, gerando aí perdas na levinagem da ordem de 500 mil reais, se for 10%, somando com a perda na engorda, vai para quase 9 milhões de reais. Se for 10% desse material fruto de acasalamento endogâmico. 20%, o total seria 17 milhões, 30%, 26 milhões. E o custo? Olha só, para gerar esses 469 acasalamentos, nós precisamos de 900 mil peixes. O produtor, na verdade, tem um plantel maior, né? Se você considerar 3 vezes maior, então são 2.800 peixes. Para analisar esses 2.800 peixes a 120 reais, fazer as duas análises, parentesco e pureza, o custo é da ordem de 330 mil reais. Se você amortizar isso em 3 anos, né, que o produtor vai usar as matrizes, é um custo da ordem de 110 mil reais. Esse valor de 120 reais é o preço que a Embrapa está cobrando. Se for um preço de mercado, né, considerando uma empresa terceirizada, já fatorando o lucro, outros custos que a Embrapa não está computando, então a gente falou assim, um valor desses testes de mercado do dobro, 250 reais por indivíduo. Ainda assim, né, nós estamos falando de ter um custo anual aí de 200 e poucos mil reais para resolver o problema do setor todo, onde a gente estimou aí perdas que são milionárias, né? Então, uma relação de custo-benefício bastante razoável, bastante interessante. Em termos de aplicações, eu acho que está bem claro. Da porteira para dentro, é uma ferramenta simples, fácil, para o produtor organizar o seu plantel, orientar acasalamentos para a produção de alevinos, para engorda e para reposição de reprodutores. Tá? Ela pode ser utilizada para análise de germoplasma, quando o produtor está considerando adquirir matrizes, vender, trocar matrizes com outros produtores. E o que a gente vem falando é que, com o nosso trabalho, vai ser possível elaborar e executar novos modelos de negócio, né? Coisas que nós estamos conversando com os produtores, com o setor produtivo, para estruturar e ajudar a alavancar pelo menos a qualidade genética do tambaqui que está sendo produzido pelo setor, né? Como eu disse anteriormente, essa tecnologia está totalmente disponível para os produtores de tambaqui desde o segundo semestre de 2019, e nós temos aí uma perspectiva de ter as versões finais já finalizadas dessa tecnologia em 2021, 2022. Com isso eu gostaria de encerrar minha apresentação. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos nesse momento, tem um bocado de gente aqui para agradecer.
Esse foi um trabalho executado por uma equipe bastante extensa da Embrapa. Eu gostaria de agradecer especialmente a colega Patrícia Anello, o colega Michel Yamagishi, que, como vocês viram anteriormente, participaram de todo o desenvolvimento das ferramentas. Os colegas da Embrapa Informática na Agricultura, que trabalham junto com o Michel, provendo suporte e ações nessas atividades de informática. Os demais colegas aqui da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e da Embrapa Pesca e Aquicultura, em especial Eduardo Varela e os demais colegas lá, que trabalharam na amostragem, processamento de amostras e outras atividades que foram executadas. E sem esquecer os nossos alunos estagiários que trabalharam bastante também para a gente chegar onde a gente está. Os nossos financiadores, todo esse trabalho foi executado com financiamento da Embrapa ou com recurso cofinanciado pelo BNDES, Embrapa, Secretaria de Pesca de Aquicultura e Pesca do MAPA, via CNPq, e também da nossa agência local aqui do DF, a FAP-DF, que provém recursos. Gostaria de agradecer todos os gestores, chefes e chefes de setores, chefes de centros, chefes de setores durante esse período aí, na Embrapa Pesca e Aquicultura, na Embrapa Informática na Agricultura e aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia também, além da Fundação Eliseu Alves, que faz a gestão do recurso. Eu gostaria de nomear os produtores que contribuíram, que colaboraram com esse trabalho, mas a gente não pode, nós temos cláusula de sigilo nos nossos contratos, o sigilo é mútuo, eles não podem falar, a gente não pode falar, mas todo mundo que contribuiu sabe, e eu gostaria de registrar aqui nosso agradecimento. A gente faz isso com vocês, para vocês. E é um prazer enorme poder ter esses resultados e estar ofertando isso para melhorar o trabalho de vocês no setor produtivo. Com isso, eu gostaria de encerrar minha apresentação e agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.